É sempre com muito carinho, né? Que a gente é recebido nessa casa e também que a gente vem a essa casa de muita luz, que nos acolhe de forma tão generosa. Falar sobre ansiedade não é algo que diretamente me pertença, porque não sou médica, psicóloga ou psiquiatra, enfim, mas nós não vamos falar diretamente da patologia, mas sim das nossas aflições, ansiedades corriqueiras, acontecidas normalmente porque nós estamos aguardando algo que não sabemos como ou quando irá acontecer. E aí, essa falta de conhecimento, né, de saber, de poder dominar tudo que nós queremos e desejamos, nos torna ansiosos. Mas o que é a ansiedade, se não uma falta de saber, uma falta do conhecimento que o Mestre Jesus nos trouxe e que a doutrina dos Espíritos, consolando a todos nós, também nos esclareceu e revelou. Quando nós compreendemos os ensinamentos do Mestre, quando nós compreendemos tudo que os nossos irmãos do plano espiritual nos informaram e ainda nos informam, nós passamos a compreender, através desse conhecimento e da fé que nos alimenta, os minutos que ainda virão sem a ansiedade de que eles cheguem. Por quê? Porque o Mestre nos disse, né? Para cada dia, o seu dia, para cada tempo, o seu tempo, para cada um de nós, as suas, para cada um de nós, as suas atribuições. Então, quando nós passamos a ver que a vida, mesmo com seus desafios, ela tem também e nos traz as suas soluções. Porque nada é colocado na nossa vida sem que tenha uma solução. O problema é que nem sempre nós concordamos com a solução que nos é apresentada. Por quê? Porque ainda somos filhos rebeldes. Porque nós somos filhos ainda muito pequenos para compreender, de certa forma, os nãos que o nosso Pai nos apresenta. Então, tal qual criança birrenta, nós não gostamos muitas vezes do não que nos é apresentado. Mas o conhecimento, a fé bem raciocinada vai nos mostrar que o que parecia, agora eu vou fazer propaganda de novela das 6,
O que parecia ruim se torna muito melhor para nós no dia certo, no momento certo, no minuto certo. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no livro Vida, Desafios e Soluções, que é este, não sei se ainda tem essa mesma capa, mas o livro continua sendo sempre o mesmo. Ela nos diz: a vida física é uma experiência iluminativa que enfrenta inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, exigindo esforços bem direcionados, a fim de os solucionar. A gente tem que se esforçar, pelo menos em aprender, conhecer os ensinamentos do Pai, para podermos, aí sim, os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos levam ao Pai, né? Para assim compreendermos as razões dos chamados nãos que nós recebemos. O ser humano, graças ao seu instinto gregário, está fadado à construção do grupo social. Sim, não fomos criados para vivermos insulados, para vivermos sozinhos, no qual se realiza recebendo auxílio e oferecendo recursos que são somados aos contributos do passado, de forma que a existência se torne mais agradável e enriquecedora. Então, prestemos atenção que sempre em nossas vidas, nesses grupos sociais os quais nós escolhemos conviver, nós sempre encontramos e encontraremos afetos ocasionais, digamos assim, que acontecem e a gente, às vezes, por falta de conhecimento, diz assim: aconteceu uma coisa tão engraçada, uma coincidência, eu conheci uma pessoa que nós só nos olhamos e ficamos super amigas. Será que é uma coincidência de pessoas com os mesmos gostos, as mesmas visões, que se ao olharem já se sentiram tão ligadas e íntimas? Ou nada mais é do que um reencontro com aquele ou aquela que já convivemos e de forma que foi tão carinhosa e salutar para ambas, que puderam e lhes foram dado o prazer de se reencontrarem em grupos sociais nessa outra reencarnação. Para quê? Para que pudessem se apoiar, mesmo aparentemente sendo pessoas estranhas entre si. No entanto, em razão dos seus ativismos e vinculações às atitudes agressivas, padece as injunções constritoras que os asfixiam em conflitos, atormentando-o continuamente. Que às vezes nos é dado tudo e a gente, em vez de agradecer pelo que recebe, a gente volta a ser aquela criança birrenta, reclamando, agredindo por pensamentos, por palavras, infelizmente ainda
no nosso plano atual por agressões. Por quê? Porque não compreendemos, porque não buscamos o amor, a paz, a harmonia, a humildade. Ao libertar-se, não raro, de uma dificuldade, defronta outra, porque é impelido à ascensão, e toda acesse exige sacrifício, renúncia e dedicação. Todos nós já tivemos e temos, com certeza, e que bom, o desejo, a vontade de crescermos, de podermos ascender nesse nível de crescimento espiritual que todos nós precisamos. Porque quanto mais conseguirmos, menos estaremos diante dos males, principalmente da vida encarnatória, das provas e das expiações. Mas nós ainda precisamos ser provados dentro dos nossos próprios pensamentos, palavras, limites, para que consigamos, através do exercício da dificuldade, seja ela qual for, mantermos fiéis aos ensinamentos que o Mestre nos deixou. Viver é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução mediante o burilamento de si mesmo. E como é que se burila uma pedra bruta para que se transforme em uma joia rara? Através de muito esforço. A pedra sofre, ela é lixada, ela é cutucada, até que se transforma num lindo brilhante, quem sabe? Mas, para isso, nós temos que suportar e superar as nossas birras. Nós temos que compreender que é desse burilamento, através das nossas dores, das nossas dificuldades, que então nós nos transformamos na Divina Pedra. Não é uma tarefa simples, porque tem muito a ver com a realidade moral e espiritual da criatura, para cada um de nós, segundo o que nós fizemos, estamos fazendo e segundo aquilo que temos capacidade de fazer, que é chamada a um incessante trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo, com superação das dependências que a amesquinham. Porque vira e mexe, a gente ainda é cutucado naquela de, ai, aquela pessoa pisou no meu pé. Ai, eu quero mais é que ela. A gente não fala, às vezes, ou às vezes até fala, mas pensando já é o suficiente. Que forma mesquinha, que vingança que nós ainda temos para com a incapacidade
do outro. Porque nós levamos tudo contra nós, quando na verdade não é contra nós. Na verdade é a favor do nosso aprendizado em perceber que se o outro no meu pé pisou, talvez ele não tenha uma boa visão, talvez ele esteja muito desligado, talvez e talvez e talvez, tantos que nós não temos que nos sentirmos ofendidos e sim termos piedade daquele que talvez sem a visão, seja dos olhos, seja do pensamento, seja dos seus próprios sentimentos, não viu o nosso pé. Convidados a conquistas exteriores, multiplicam-se-lhes os estados perturbadores na área da emoção. Quer dizer, quando nós não nos alimentamos do conhecimento, da fé que Jesus nos ofereceu, e a doutrina nos traz ainda muito mais, como dizer, mastigadinha em detalhes, em tantas explicações, os estados fóbicos, complexos de inferioridade ou de superioridade, narcisismo, egolatria, ressentimentos, inquietações quanto ao futuro, as chamadas pequenas ansiedades, a essas que eu me referia, carência afetiva, transtornos neuróticos e psicóticos em variada gama que não sabe como administrar em razão da falta de hábito de adentrar-se interiormente a fim de saber exatamente o que deseja de atual existência. Quando nós não concordamos com a nossa existência, com a forma que estamos existindo nesta reencarnação, nós criamos para nós mesmos as nossas dificuldades. E essas, infelizmente, pouco, quase nada, nos ajudarão em nossa remissão. Porque elas não vieram como provas, elas existem pela nossa revolta. Acomodada por hábitos ancestrais, receia autodescobrir-se, justificando não saber como enfrentar-se, já que durante todo o tempo esteve fugindo da sua realidade. E aqui eu trago aqueles exemplos, né? De pessoas que falava eu até ontem, em outra casa, quantas pessoas que nascem com os membros, braços, pernas saudáveis e que no momento de privação, porque quebrou o braço, torceu o tornozelo, fica revoltadíssimo ou revoltadíssima a pessoa, porque agora não, verão e eu não vou poder tomar banho de mar, porque não posso colocar o pé no chão.
Ai, queria participar de um jogo de tênis e não posso porque meu braço está engessado. E se lamenta e se revolta com a sua má sorte. Enquanto muitos que sem pernas e sem mãos vivem, ultrapassam barreiras, dificuldades, trabalham, se casam, são pais, mães, mulheres que se maqueiam muito bem com seus pés, enquanto eu nem com as mãos para isso eu sirvo. Fazer o quê, né? Cada um com as suas qualidades, né? Com o pé ou sem pé, com mão ou sem mão. Todos nós temos nossas qualidades. Não são as mesmas do outro? Não. Mas serão as nossas. Somente nossas. Precisamos, durante todo o tempo, fugir daquilo que nos quer afastar da nossa verdadeira realidade. Porque nós tentamos nos manter cegos diante daquilo que não queremos enfrentar. E é daí que muitas vezes um pequeno problema se torna uma grande dor. É daí que se escolhe o sofrer ao invés de viver. Jesus nos indicou 3 remédios: o perdão, a fé e o amor. O perdão, aí a gente, né, como espertinhos que somos, logo dizemos: mas eu não tenho ninguém para perdoar, eu não tenho raiva de ninguém, não preciso perdoar ninguém. Pois então olhe para dentro de si, porque com certeza nós precisamos nos perdoar. Mesmo sem lembrar, com certeza, muitas das batalhas, das dores, das barreiras que nós enfrentamos teve por origem os males que um dia fabricamos. Por isso, precisamos entender que não somos perfeitos e que para alcançarmos a perfectibilidade, precisamos primeiramente, sim, nos perdoarmos, entendermos e compreendermos que os nossos limites são e se fazem pelos nossos próprios erros, como escola, como ensinamento, para que aprendamos a não voltar a cometer os mesmos erros. Joana, em um outro título desse livro, ela fala sobre a alegria de viver. E, para mim, essas palavras são como uma poesia. Então, ela diz assim: a vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte.
Em consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se formoseia e alcança os páramos da realidade. Em novo lugar há sol e harmonia, convidando a paz e a participação no seu conjunto feliz. Somente a criatura humana, porém, apresenta-se triste, assinalada pelas urzes morais que carrega das atitudes e ações transatas dos compromissos mal vivenciados, das realizações desastrosas, transferindo de uma para outra etapa o que poderá lograr de uma vez, caso se resolva pela solução das dificuldades de dentro para fora, a contributo de esforço bem direcionado. Conhece a ti mesmo, já dizia o filósofo. A natureza nos está como uma pintura, nos mostrando a beleza, nos dando a sua contribuição para o frescor nos dias de calor, para o agasalho nos dias frios. Mas nós, o que temos feito com ela? Que a vontade de corrermos atrás das vitórias não se transforme em atropelos pelo caminho. Não é assim que o Mestre nos ensinou. Precisamos do tempo para que a cada dia, dentro da condição de cada um de nós, consigamos nos conhecer, saber o que somos. Porque hoje nós apenas estamos alguém nesse planeta. Mas o que somos? E aí vocês podem dizer, mas como é que eu vou saber se a gente nasce com a bênção do esquecimento? O esquecimento do que realmente fizemos? Sim. Mas o sentimento do que fizemos, ele está em nós. E se nós observarmos a vida que temos, as conquistas que tivemos, as perdas que também tivemos, olhando para o nosso íntimo, nós iremos, sim, compreender o que somos. Porque o que estamos é uma mera roupagem que nos qualifica para aqui vivermos nesse planeta, escola e hospital, onde viemos para aprender e para nos curar. E como disse o Mestre Jesus, para isso precisamos perdoar, amar, porque se eu me amo, eu me cuido. E se eu me cuido, eu cuidarei do próximo.
Por isso não é egoístico quando a gente cuida de si mesmo um pouco. Tinha uma propaganda, lá vou eu de novo com as coisas da televisão, que dizia antigamente assim, pare um pouquinho, espere um pouquinho, não sei quantos quilômetros. Era uma musiquinha assim. E é isso. Nós precisamos sempre parar um pouquinho, esperar um pouquinho, pensar e sentir um pouquinho antes de começar, de dar o primeiro passo do dia, para que então saibamos exatamente aonde vamos pisar. Que a graça do Pai, a bênção do mentor da minha casa, Fabiano de Cristo, esteja com todos vocês e abrace a Casa Caminho de Luz. Gratidão a todos. E assim